E você aí já parou para analisar a maneira como você mastiga os alimentos? É importante analisar, viu? A mastigação, se feita de maneira errada, pode causar diversos problemas para a nossa saúde bucal e digestiva. E para aprofundar este assunto, hoje nós receberemos o Dr. Sérgio Abreu, que é cirurgião bucomaxilofacial. Doutor, bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia. Tudo Alegria minha, da Jéssica, de toda a nossa equipe em recebê-lo aqui. Satisfação, prazer enorme estar aqui. Doutor, começa então contando para a gente qual é a importância de uma boa mastigação bem feita. Existe uma máxima, né, dentro da odontologia, né, e é uma verdade. A saúde começa pela boca. Então, é o passo inicial, fundamental para a nossa saúde. A gente precisa, né, se alimentar, nutrir o nosso corpo. Então, a mastigação é esse processo inicial que traz benefícios de uma maneira ampla e geral para a nossa saúde. Eu diria assim que a coisa tem que começar bem. Começar bem é mastigar bem, para que a gente possa ter um aproveitamento adequado dos nutrientes dos nossos alimentos, para que a gente tenha uma saúde boa e completa. Exatamente, é o princípio do nosso processo digestivo, não é? Mas como que a gente identifica assim, sinais de que não estamos mastigando da forma correta? Quando a gente não mastiga bem, a gente tem várias consequências, né? Vários sinais que vão se desenvolvendo com o passar do tempo, né? Algumas coisas que muitas das vezes não são relacionadas a essa falta da mastigação adequada, né? Problemas como azia, má digestão, dor de estômago, né? Até carências nutricionais. A pessoa que tem um sistema imunológico fica doente constantemente, né? Então, essas consequências acabam acontecendo para quem não mastiga bem. Pode estar muito relacionado a isso. Gente, mas é muito sério então, né? A gente pensa que é coisa simples e fácil. Agora, como que assim a falta de dentes ou até assim dentes mal posicionados interferem também no quesito da mastigação? A importância dos dentes, né, entra como um fator primordial para a mastigação. Sem os dentes isso não acontece. Então, assim, tem que estar tudo perfeito, como os elos de uma engrenagem, né? Bom posicionamento dos dentes é fundamental, a presença de todos os dentes, né? Cada dente tem uma função. Isso que eu ia perguntar, doutor, é verdade isso? Cada dente tem uma função ali? Exatamente, né? Então, os dentes da frente servem mais para iniciar o processo mastigatório, né? Para cortar o alimento, né? Depois, esse bolo alimentar tem que ser triturado e mastigado com os dentes posteriores, né? Infelizmente, a gente vive num país que tem uma grande parcela da população com perdas dentárias, né? E o que a gente verifica é que é muito comum a ausência de dentes nessa região posterior da boca, que é a região assim, mais importante e fundamental para o processo mastigatório. Então, a gente tem que cuidar muito bem da saúde dentária, do posicionamento dos dentes, do alinhamento dos dentes, né? E quando, por acaso, acontecer, por diversos motivos, uma ausência, uma perda de dentes, procurar nós, dentistas, para realizar uma reabilitação, repor esses dentes perdidos. Hoje a gente tem diversas técnicas, né, que são efetivas e devolvem, né, a capacidade mastigatória. Legal. E a que se deve essa perda? Curiosidade aqui, né, irmão? A que se deve, então, essa perda dos dentes posteriores? Então, os fatores são diversos, né? Um dos fatores que eu posso citar, assim, por exemplo, o primeiro molar é o primeiro dente a nascer na criança permanente, né? Doído, dos primeiros, difícil. numa etapa ali transitória entre a dentição mista e a dentição permanente. Então, acaba
havendo uma confusão muito grande nessa fase inicial da criança. Então, o primeiro molar especificamente é um dente assim muito acometido por doenças dentárias, cárie. Então, é comum de perder ele, infelizmente, né? E existe também muita gente que tem dificuldades motoras, idosos que vão perdendo a capacidade de, né, de movimentar, de realizar uma higienização bucal adequada. Então é um outro fator também importante para essas perdas de dentes. Interessante. Ô, doutor, existe assim alguma técnica que eu possa aplicar, que seja algo tranquilo, que eu possa fazer em casa, para alinhar a minha mastigação de forma correta? Então, tem algumas dicas, né, para que a gente possa dar valor a esse momento, sabe? Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade, né, de muita correria, de muito estresse, né? E as pessoas normalmente acabam comendo rápido, com pressa, já tem um compromisso logo a seguir, né? E acabam negligenciando, não pensando, comendo de qualquer jeito, mastigando de qualquer jeito, né? A primeira coisa que eu gostaria de deixar como mensagem é isso, né? É tão importante esse momento da refeição, né? Então parar, né? Um ambiente calmo, tranquilo, sem correria, né? Mastigando adequadamente o alimento, mastigando várias vezes, percebendo se o alimento já está assim no momento de ser deglutido, no momento de ser engolido, para você evitar, né, que você engula grandes pedaços de alimentos, que isso também prejudica o processo digestório, tá? Mastigar dos dois lados. Sim. Então, é uma dica importante. Uma coisa muito importante também que eu acho é em relação ao tempo que você mastiga, né? Normalmente a gente fala assim 10, 15 vezes. Não é para você ficar contando, né? Mas assim, é um tempo médio, assim. A partir do momento que você aprende, você lida com isso, isso passa a ser automático. Né? Então, passa a ser um processo mais automatizado e tranquilo de ser realizado. Natural para viver bem, né? Agora, doutor, nós falamos no início do programa que teríamos aqui esse bate-papo de saúde e fé, falando saúde em casa, né? Para também falar sobre essa questão da mastigação. E algumas pessoas já mandaram algumas perguntas. Você aí de casa pode mandar a sua pergunta para o nosso número no WhatsApp, 0 operadora 12 997 18 9399. Primeira pergunta, irmão. Vamos ver, Jéssica. Ana Clara Silva. É normal morder a bochecha enquanto estou mastigando? Olha que isso acontece, viu, doutor? Acontece, dói. É verdade. Eu vejo assim, muita gente em decorrência dessa pressa, né? Dessa falta de atenção no momento, da distração. Por exemplo, tá comendo, tá vendo televisão, tá mexendo no celular, né? Tantas coisas distraindo ali na hora, né? Então, essas distrações acabam acontecendo. Isso gera movimentos mandibulares descompassados, né? Às vezes tem que ver também se não tem uma ausência de dente posterior, que isso é um fator também que gera mais esse tipo de situação de mordedura na região. Problema na mandíbula pode ocasionar também essas mordidinhas? Você ficar jogando a boca de forma errada ali na hora de mastigar? Sim, sim. A saúde da articulação que abre e fecha a boca é importante, né? Você tem gente que tem problemas ali, tem desarranjos, tem doenças dentro da articulação. O bruxismo atrapalha também, né, nesse caso? Depende, né? O bruxismo é uma situação que é mais comum de acontecer durante o sono, enquanto a gente está dormindo. Mas tem pessoas que desenvolvem bruxismo de vigília, quando a gente está acordado. Então, pode ser um fator.
Mas acho que durante a alimentação a pessoa não consegue fazer as duas coisas, né? Sim, Então, em relação a esse processo de mordedura, eu acredito que o bruxismo não atue muito, não. sim, entendi. Chegou mais uma pergunta para nós, Opa, Jéssica. então vamos acompanhar. Quem mandou pra gente? Foi o João Pedro Almeida. Sinto dor ao morder alguns alimentos, como maçã, por exemplo. Isso pode prejudicar minha mastigação? A gente tem que avaliar direitinho. Quando tem dor, normalmente ao mastigar, a gente tem que avaliar a saúde da articulação. Indica para nós um problema na articulação, né? A gente recomenda assim, alimentos não muito duros, tipo nozes, assim, que são extremamente duros, que forçam muito a abertura e fechamento da boca, tá? Mas se tem alguma dor, é preciso procurar ajuda em avaliação de um profissional para ver o que está acontecendo. Desde pequenininho a gente já tem que incentivar a boa mastigação. Eu fiquei aqui pensando que tem gente que fala assim, os dentes não ficam fortes hoje em dia porque a criançada só come tudo pastoso. É verdade, doutor? Tem uma relação, sim, né? Tanto é que a gente indica para a criança, para o desenvolvimento, uma dieta, alteração de dieta progressiva, né? Então começa lá na papinha, na maçã raspadinha, no bebê, né? Mas é necessário e é preciso, e é saudável, né? Os pais, né, incrementarem aos poucos a consistência dos alimentos, né? Para que ajudem o desenvolvimento facial, até dos ossos da face. Que interessante. Então, é importante esse cuidado, né, com os nossos filhos. Que legal, hein? Ah, o doutor precisa voltar, né, irmão? Temos Com mais certeza. dúvidas aqui, ficaram algumas, mas enfim, que bom que o senhor veio, viu? Muito obrigada. Agradecido, é um prazer estar aqui e contribuir com esse trabalho. Doutor, muito obrigado mais uma vez, em nome de todos nós aqui. Um privilégio ter o senhor nesta quinta-feira conosco no nosso quadro Saúde em Casa, viu? Agradeço, muito obrigado.